Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal, dessa vez estou trazendo outro vídeo de sistema de trade e dessa vez o sistema se chama Verts, tá? Um sistema baseado em canais de Keltner. Eu já usei bastante esse indicador aqui, recomendo fortemente para você dar uma analisada, ter ele aí com você, sempre dando uma olhada, e eu vou explicar, tá? Esse sistema aqui parece ser bem simples, bem interessante e como eu já usei esse indicador aqui, eu sempre busco novas opções aí, novas alternativas, métodos para tornar ele cada vez mais assertivo. Galera, voltando novamente para falar sobre a Zero Markets, queria passar dessa vez uma dica para vocês. Eles têm um e-book gratuito sobre análise gráfica. Então, para você que está começando, quer entender mais sobre análise gráfica, eu recomendo fortemente. E também para você que já tem experiência, às vezes quer relembrar algum tema, alguma coisa em específico, voltar é sempre bom estudar, tá? São mais de 35 páginas falando só sobre análise gráfica. Vocês aí de fundo já estão vendo alguns tópicos que eu estou passando, tem tempos gráficos, suportes e resistências. E o mais bacana é que não precisa de conta para baixar esse e-book, tá? É só você colocar o seu e-mail, mas é claro, se você criar a conta, aí pelo link da descrição você tem acesso a todo o suporte que eles te dão e também ao meu suporte que você pode ter. Se você tiver qualquer tipo de contratempo, é só me contactar que a gente vai sim resolver isso juntos. Beleza? Valeu e bora voltar pro vídeo. A primeira coisa que eu preciso falar é que ele é um sistema que vai se basear em reversão, ou seja, você normalmente vai estar operando contra a tendência atual do gráfico. Tá? Aqui no caso eu estou pegando o GBP, o SDM30, mas ele vai funcionar aí, putz, em qualquer time frame, tá? Se você jogar ele aqui no diário, é claro que ele vai te dar menos entradas, mas talvez entradas um pouco mais assertivas. A ideia é que você ache aí um híbrido ou opere aí nos time frames que você já opera normalmente. Voltei aqui para o M30, tá? Eu acho que é um time frame bacana. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que esse indicador aqui, ele pode possivelmente sumir, tá? Quando você faz a transição entre time frames, tá? Para ele voltar é simples, ou você troca de time frame de novo e volta para o que você estava, ou você clica duas vezes aqui nessa setinha que ele tende a voltar. Bom, vocês estão vendo aqui que ele te dá duas regiões, tá? Então são regiões de possíveis reversões, tá? Você percebe que o preço ele se move dentro desse canal, tá? De forma bem comportada, né? Digamos que ele segue bem o canal. E aí quando tem algum movimento muito mais forte, uma tendência um pouco mais forte, saiba que a ideia é que ele sempre tende a retornar para essa linha aqui do meio, beleza? Então todo movimento que tiver para fora dessas bandas significa que é um movimento bem atípico e ele tende a voltar para a média, tá? Essa é a ideia principal. Então você percebe aqui, vou pegar essa região aqui como exemplo, você percebe que o preço vinha se mantendo aqui na média, do nada ele dá uma despairada bem forte, e aí aqui ele acaba rompendo a banda superior, né? Ou seja, ele está muito afastado da média, e aí, claro, o preço sempre tende a voltar para a média, que aí é o momento em que você vai entrar, tá? Justamente nesses ápices aqui que o preço faz, tá? Aqui ele te apresenta algumas regiões, tá? Eu trataria isso aqui como uma região, eu não entraria, por exemplo, nessa situação aqui, eu vou até dar um zoom. Nessa situação aqui, eu não entraria, tá? Você percebe que ele realmente ele acaba entrando na região aqui superior, mas eu acho que é um movimento muito fraco, tá? Eu esperaria pelo menos pegar nessas últimas três aqui, quiçá nessas últimas duas, beleza? Ou até esperar esse rompimento, que aí você pode ter uma entrada aí um pouco mais certeira, beleza? É claro que quanto mais você espera, quanto mais você coloca correlações dentro do seu gráfico, menos entradas vão dar, mas podem ser entradas um pouco mais assertivas, tá? Como esse caso aqui, você percebe que ele vem pegar aqui as duas últimas, tá? Nesse caso aqui, ele rompe a banda superior, tá? Nesse outro caso aqui, então basicamente você percebe que nesses casos aqui, apesar de ter dado certo, são casos que eu não entraria, beleza? E aqui ele tem mais uma confirmação, tá? É como se você tivesse também bandas superiores e bandas inferiores, e aí esse cara aqui em vermelho, ele vai te mostrar os ápices, né? Os pontos bem fora da curva que o preço faz, e você pode usar isso aqui de correlação
com o seu canal aqui. Tá? Esse indicador aqui eu nunca tinha visto, achei bem interessante, acho que ele agrega bastante e essa linha azul aqui é como se fosse uma média, tá? Então você percebe que quando o preço, vou dar esse exemplo aqui de novo, que esse exemplo aqui está bem interessante, tá? Quando o preço ele entra nessa zona aqui, ele já está furando aqui o canal, a banda superior do canal, ele está distante da média azul, tá? Então você percebe que ele chega até a romper a última barra aqui do vértice, tá? Ele rompe, fica distante da média e aí sim ele te dá uma entrada. Tá? Uma coisa que eu preciso comentar com vocês, essas bolinhas e setinhas aqui, elas me parecem estar se repintando, beleza? Não levem isso em consideração para fazer suas entradas, tá? É muito simples, você não precisa disso para fazer suas entradas, é justamente respeitar quando o preço rompe essas bandas, tá? Tanto superiores quanto inferiores, e aí você dá uma olhada nesse cara aqui, tá? Nesse caso, olha só como é que ele faz um movimento forte de alta, ele acaba não rompendo, nem chegando perto de romper, tá? Mas o vértice aqui ele já te indica que o preço está bem distante, tá? Ele fica bem distante também da média azul aqui, ele rompe bem essa barreira, essa última barreira aqui, tá? E aí sim, quando você tem uma correlação entre esses dois indicadores, ou seja, o seu preço rompendo para fora, tá? O canal e o vértice apontando aqui um ponto fora da curva, né? Distante da média, rompendo as barras aqui, é um momento bem interessante para você entrar. Claro que nesses tipo de exemplo aqui, por exemplo, você percebe que ele rompe de forma bem abrupta, né? Provavelmente isso aqui foi algum tipo de notícia, alguma volatilidade bem fora do comum, tá? Então, é óbvio, nesse tipo de sistema aqui, imprescindível você estar de olho nas notícias, você precisa estar sempre muito atento a isso, justamente para não cair, tá, nessas ciladas aqui. Então, por exemplo, imagine que você tivesse comprado nessa região, claro, se você pudesse esperar, se você tivesse a tua margem ali para esperar esse preço voltar, você teria ainda assim saído no lucro, mas dependendo aí do seu stop loss, você teria tomado provavelmente aí um stop loss, tá? Então nesse caso aqui, o preço realmente rompeu, o vértice aqui realmente rompeu também aqui a última barra, estava distante da média, isso aqui sinalizaria uma entrada clara para você, você teria tomado aí um calor provavelmente na operação se tivesse entrado, tá? Se tivesse esperado, provavelmente teria tido lucro, mas claro que vai depender ali do seu stop loss para isso, tá? Aqui também a gente tem um exemplo bem interessante, você percebe que o preço chega a encostar aqui nessas últimas 3 linhas, tá? O vértice também tinha rompido essa primeira barra, estava distante da média azul, faria sentido talvez entrar aqui com uma compra, esperando ou a tua volta à média aqui do meio, tá? Ou o próximo, o toque na próxima banda ali superior do canal. Eu recomendo vocês que sempre tentem colocar o take profit aqui nessa média do meio, tá? Porque como é um sistema aí que vai estar sempre trabalhando contra a tendência, né? Vai estar sempre trabalhando nas exaustões, é interessante que você tente sair rápido dessas operações, tá? E não ficar segurando elas por um bom tempo. Claro que isso também vai depender do time frame que você tá. Eu não posso falar isso para você se você estiver trabalhando ali em M1, que te dá um pouco mais de respiro, tá? Mas se você estiver trabalhando aí de H1 para frente, é interessante que você tente sair o mais rápido possível, até porque você vai ficar suscetível a dados macroeconômicos, a notícias, enfim, a tudo que envolve economias globais. E aí, claro, a operação cada vez fica mais arriscada, mas você também pode pegar em um movimento bem melhor, beleza? Peço aí para vocês darem uma olhada na corretora parceira do canal no link da descrição e juntamente deixa aí o like e compartilha com um amigo que está procurando algum sistema igual a esse. Beleza? Valeu e até a próxima.